A estabilidade financeira está atrelado também ao sucesso, está atrelado ao nosso êxito. Certo. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão para entender qual foi o primeiro êxito que nós tivemos na nossa vida. Você tem a oportunidade de sair da escuridão da barriga da sua mãe, onde você foi 9 meses acolhido, cuidado, amparado, para a luz da vida. E aí, nós temos que entender assim, a estabilidade financeira, salvo algumas exceções, e me cobre essas exceções para eu falar, senão eu acabo esquecendo, ela tem uma relação direta com a qualidade de conexão que eu tenho com a minha mãe. Uma vez eu vi uma frase lá que eu falei, cara, é isso, eu acredito muito nela. O dinheiro, ele não deveria ser o propósito, mas talvez ele é o principal recurso para você ter uma vida evolutiva. Quem mais tem falta do dinheiro é o que mais fala do dinheiro. Mais fala da escassez, mais murmura, mais reclama. Parece realmente que essa pessoa está programada para o fracasso, para a falta do dinheiro. A desconexão com a mãe, por conta do vínculo do êxito do nascimento, é o que dá a força motriz para você ter uma boa conexão com o dinheiro ou uma má conexão com o dinheiro. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00. Taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal. Vem chegando aqui com a gente. Podcastle TV. Curta, comenta, compartilha, envia aí para os amigos, porque hoje nós vamos falar sobre algo muito legal, um assunto que eu gosto muito, Medina. Money, estabilidade financeira. O que você Estabilidade ou prosperidade? Já tá colocando aqui um... Prosperidade. Prosperidade, performar, subir de nível. Mas tudo nasce de uma raiz, começa da raiz, Medina. E pra gente estar falando sobre isso, nosso parceiro, mentor, Cássio Corazari. E aí, Cassião? Tamo junto sempre, hein, Cassião? Mais uma vez. Mais uma vez, Cassião. Parece que quase todo dia. A gente se conectou, Cassião. Cassião, vamos lá. Vamos começar... Começando, qual que é o olhar da constelação sistêmica sobre as finanças na vida das pessoas? O que ela afeta, interfere, influencia? Então, você sabe que durante quase 10 anos foi feito uma pesquisa no mapeamento genético para entender as áreas da vida. Certo. Para entender assim, se eu tenho boa conexão com meu pai, em que áreas eu serei afetado positivamente.
Se eu não tenho boa conexão com meu pai, eu nunca vi meu pai, eu não conheci meu pai, que áreas que serão afetadas? E o mapeamento genético, a gente hoje entende, fala de uma forma muito simples. O que demorou 10 anos, a gente fala em 10 minutos, até menos, está em 5 minutos. Então, assim, ó, o pessoal entender melhor aí que está assistindo, esse movimento para dentro é o movimento da mãe. Tá. Então, assim, o que está para dentro? Acolhimento, saúde física, mental, emocional, tudo isso tem a ver com a mãe. Então, tipo assim, eu tenho uma doença genética, né? Então, isso já vem de um contexto atrelado a uma desconexão ou uma conexão com a mãe. Depende. E o que está para fora tem a ver com o pai. O que está para fora? Prosperidade, relacionamentos. Relacionamento é lá fora. Eu escolho com quem eu quero me relacionar, escolho meus amigos, quem eu quero que sejam meus amigos. Se vai ser bom ou não vai ser, nós vamos ver depois, mas são escolhas que eu faço lá fora. Sim. Não é? Prosperidade, relacionamentos, carreira, tomadas de decisões para evoluir ou não, para me manter estagnado, para evoluir, está tudo lá fora. E tem um detalhe, ao entender isso, a parte financeira está onde? Está dentro ou está fora? E aí, Cassião? Está onde? Está fora, não está? Eu acredito que está fora. Porque forma... eu ganho dinheiro onde? Lá fora. Batalhando na rua. Só que aí vai na contramão. Aí é onde... É aí onde... É o calcanhar. É aí onde o ditado popular diz, é aí que a porca torce o rabo. Porque eu entendo, sim, que está lá fora. Eu entendo que a parte financeira está atrelado aos meus esforços, aos meus resultados profissionais, né? Sim. Então, assim, quanto mais sucesso eu faço, mais eu posso ganhar. Quanto mais prosperidade eu tenho, mais eu tenho chance de ter dinheiro. Só que o olhar aí muda um pouco de figura. E é aí que eu preciso chamar o povo para olhar comigo com muita cautela o que eu vou dizer em relação a isso. Porque a estabilidade financeira está atrelado também ao sucesso, está atrelado ao nosso êxito. Certo. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão para entender qual foi o primeiro êxito que nós tivemos na nossa vida. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo talvez vai falar, foi quando eu comprei meu primeiro carro, foi quando eu arrumei a primeira namorada, foi quando eu passei na faculdade, sei lá, cada um vai ter uma resposta para dar. Mas eu quero que você volte o filme mais, vamos voltar bem mais ainda, né? Bem no começo. Bem no começo do começo do começo. Bem no começo que esteja atrelado assim, quem te deu a vida? Né? Que tipo de êxito maior eu posso ter do que ter me dado de presente o presente mais precioso que eu tenho, que é a minha própria vida. Certo. E, ao olhar para isso, durante 9 meses, eu fiquei onde? Na mãe. Na barriga da mãe. Da mãe. Apesar de eu depender do pai, mas eu fiquei 9 meses, né, sendo acolhido, sendo cuidado dentro da barriga da minha mãe. E quando eu saio da escuridão da barriga da minha mãe
para transparência da vida, ou seja, para claridade da vida, esse é o meu primeiro êxito. Isso é um evento divino. Você tem a oportunidade de sair da escuridão da barriga da sua mãe, onde você foi 9 meses acolhido, cuidado, amparado, para a luz da vida. E aí, nós temos que entender assim, a estabilidade financeira, salvo algumas exceções, e me cobre essas exceções para eu falar, senão eu acabo esquecendo, ela tem uma relação direta com a qualidade de conexão que eu tenho com a minha mãe. Quanto mais conectado eu for com minha mãe, mais probabilidade de eu ter uma estabilidade financeira. E é importante que as pessoas entendam que estabilidade financeira não é ganhar dinheiro apenas. A estabilidade financeira contempla 3 vertentes: o ganhar, o gastar e o reter. O ganhar, o gastar e o reter. Eu posso ganhar muito e gastar tudo no outro dia. Isso é estabilidade? Não. Eu me lembro muito bem, dia 29 de fevereiro, antes da... Como chama o negócio lá que... Covid. Certo. Procura aí que deve cair no sábado, 29 de fevereiro de 2020. Depois você dá um sinal para Medina, se caiu no sábado. 29 de fevereiro de 2020. Veio uma pessoa dos Estados Unidos, não lembro que cidade, que país que era, veio me procurar. E ele falava, isso com pessoas, falava para todo mundo, pede para eu ganhar $40 mil num dia, eu ganho. Pô, $40 mil, cara, um dia. Dinheiro bom. Bom. Aliás, o trabalho que ele fazia é um trabalho realmente complexo. Ele mexia com máquinas de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Que isso? Fala. Caiu no... Samuquinha. Samuquinha tá delirando, né? E assim, qual era a queixa dele? Dele ganhar bem e não ter dinheiro. Gastar tudo. Gastar tudo. Ele nem sabe como. Ele relatava que ele nem sabia como. E eu me recordo muito bem que existia uma desconexão gigante com a mãe. A mãe era rígida, a mãe tratava assim no modelo militar, um modelo bem regrado, né? E até de uma forma até um pouco mais veemente, vamos pôr assim, né? Um pouco mais rígido do que o normal. E os filhos foi criando, especificamente ele, eu não lembro nem quantos irmãos ele tinha. Isso faz tempo já, né? 5 anos. E ele acabou criando uma desconexão com a mãe. E pior de tudo, a mãe já tinha falecido. Nesse meio do caminho. Uhum. E na visão do leigo, né? Fazer uma conexão com quem faleceu é mais difícil ou mais fácil com quem está vivo? É mais difícil, né? Difícil, né? Mas não é bem assim que acontece na realidade. A gente consegue fazer também com quem já não está entre nós. Mas o ponto aí é entender que a desconexão com a mãe, por conta do vínculo do êxito do nascimento, é o que dá a força motriz para você ter uma boa conexão com o dinheiro ou uma má conexão com o dinheiro. O dinheiro é amplo.
o ponto que nós estamos falando aqui da estabilidade. Estabilidade, eu posso ganhar R$1.000 por mês e conseguir guardar 100. Eu posso ganhar $40 mil e não conseguir guardar nada. Quem tem mais estabilidade? O exemplo 1 ou o exemplo 2? Exato. Olha que interessante isso que o Cássio falou sobre o primeiro sucesso, o primeiro êxito que nós podemos ter. Porque a ciência, já existem estudos hoje que comprovam que é o óvulo da mãe que seleciona o espermatozoide. Não é você que chegou lá primeiro, olha que legal isso. É o óvulo da mãe que escolhe o que tem maior compatibilidade para gerar. Aí como que... isso, até nisso as mulheres... E aí, veja bem, a mãe escolhe, né, o óvulo, e como que nesse processo existe essa separação, vamos dizer assim, e isso vai desencadear uma dificuldade financeira dentro do sistema. Gente, isso é muito complexo. É porque, assim, o mapeamento genético, a gente já tem ele pronto. Aí, eu até citei agora, né, sobre exceção, né? 90% vai seguir essa linha. É bem comum. O incomum é assim, às vezes pode ser com o pai. Mas quando pode ser com o pai? Quando há troca de funções entre o marido e a mulher. O homem virou a mulher e a mulher virou o homem. Não sexualmente falando, mas de forma de cumprir papéis. O homem tem um papel como pai. A mulher tem um papel como mãe. Sim. Hoje não está difícil você ver a mulher fazendo o papel de homem, o homem fazendo o papel de mulher. Antigamente era próximo do impossível. Era uma vergonha, era um crime. Hoje não é tão assim. Eu pego muitos casos de pessoas que falam, não estou trabalhando, eu que cozinho, eu cuido dos filhos, levo filho na escola e minha esposa trabalha. Já peguei muitos casos, assim. E de forma natural. Né? Então, quando acontece... O mundo piorou. Quando haver uma troca de função, é possível sim que foi o homem que afetou o pai, que de alguma forma está atrelado à conexão com o dinheiro e não mais a mãe. Gente. Mas em casos normais, que a grande maioria, né, é sim uma conexão com a mãe. E aí a gente tem que entender também que dinheiro é uma energia dinâmica. Dinheiro aliás, na própria Bíblia, a gente vai falar... Vou dar um exemplo da Bíblia sobre isso, para você ver que isso tem sentido. Tão ruim quanto você ganhar e gastar tudo, é ruim reter dinheiro em demasia. Sim. Porque o dinheiro não circula. Imagina como seria o mundo se todo o dinheiro do mundo estivesse na mão de uma única pessoa. Como seria esse mundo? Claro que é uma utopia, mas como seria? Né? Vocês lembram da parábola dos talentos? Sim, sim. Ela casa muito bem nesse contexto que eu vou dizer. Lembra que teve um que abriu um buraco e escondeu o talento. Ele não quis nem ganhar e nem perder. Ele quis esconder. Sim. Cadê o movimento dinâmico nisso? Não teve? O que Jesus disse lá na hora que ele vai cobrar de cada um deles? Servo ruim, infiel. Exatamente. Você que perdeu, perfeito. Você fez um movimento. Deu errado, perdeu, tá tudo bem. Você dobrou, parabéns. Agora, e você fez o quê? Eu como vi um ganhar, outro perder, eu fui mais inteligente. Eu peguei, abri um buraco e enterrei. Aí eu não ganhei e não perdi. Sim. E aí vem essa frase que o Gustavo acabou de dizer. Que é exatamente isso. E é a mesma coisa que nós falamos na visão sistêmica. Essa frase é a mesma coisa. Tá errado. Tá errado, porque o dinheiro... Assim, eu sempre costumo dar uma sugestão para as pessoas. É muito importante você ter uma reserva. Fundamental. Cássio, mas quanto que é uma reserva? Cada um vai ter sua história. É você que decide quanto que é a sua reserva.
Talvez R$ 1.000 seja uma reserva, talvez 10 mil seja uma reserva, porque nós não sabemos um imprevisto que pode acontecer. É fundamental. Você que está me ouvindo, tenha uma reserva, mas reserva em demasia, negativo. Não é bom. Não é bom porque isso não está atrelado à estabilidade financeira. Isso é uma instabilidade. Então, tenha uma reserva e movimente o dinheiro. A sociedade, a economia precisa dessa movimentação. É uma energia dinâmica. Que é dinâmica? Dinâmica que está se movendo. Então, se todo mundo pegar e enterrar o dinheiro que tem, acaba a economia do mundo. Sim. Acaba tudo. Claro que não vai acontecer isso, mas dá para pensar se a gente quiser nisso. Um aspecto aí importante é entender assim, um equilíbrio entre o ganhar, o gastar e o reter. Esse assim é o que há de mais sóbrio, de mais saudável num ser humano que vai ser extremamente satisfeito com aquilo que ele tem. É aquele que tem a clareza, que ganha pouco, gasta o que pode e consegue guardar R$10, R$100, R$1.000, não importa quanto. É muito importante isso. Eu não sei assim o olhar das pessoas, né, que nós conhecemos muitas que falam sobre educação financeira, mas com certeza eles olham com bons olhos para as pessoas que guardam. Sim. Que isso tem a ver com a educação financeira, né? E na visão sistêmica vai nessa mesma direção. Só que assim, por que as pessoas trabalham muito, muitas vezes, ganham bem e sempre se queixam, nunca tenho dinheiro? É aí que a gente tem que começar a olhar lá para trás e entender o que aconteceu lá atrás, né? Às vezes até um pouco para trás ainda do que o nascimento dela, do que a fecundação dela. Talvez tem coisas que aconteceram mais para trás ainda, com nossos avós, e nós não sabemos. Mas precisa entender para poder destravar e tirar esse emaranhamento que, de alguma forma, acaba sufocando, estrangulando a vida da pessoa no aspecto da estabilidade financeira. Que é o tema que nós estamos falando, né? Cássio, tirando as exceções, na grande maioria a gente já sabe que é a mãe. Como que isso é demonstrado ali no campo? É comum as pessoas que têm um problema financeiro, na hora de chamar alguém para representar, chamam um indivíduo que também tem questões financeiras? Como que funciona isso? Não, isso acontece pela ressonância, né? Ele não sabe, ele chama a pessoa que ele nunca viu, né? Lembra? Isso é a primeira coisa que eu falo para um constelado quando a gente está fazendo com pessoas, né? Sim. Não chame ninguém, nem que você viu numa rede social. É uma pessoa que você nunca viu na frente. Então pode ser que ele chame. É muito natural pela ressonância, igual nós vimos agora acontecendo agora de pouco, né? Isso que eu ia falar, essa ressonância não é só ali no ambiente, né? Que a gente está. Porque acabou de acontecer algo assim extraordinário. O que é ressonância? A gente vê ressonância? Não vê. Não. A gente vê a internet? A gente vê o Wi-Fi? Não. Também não vê. Não. Mas você acredita que existe, né? Sim. Porque foi muito interessante. A gente estava gravando um determinado conteúdo. E enquanto nós gravávamos, o Cássio recebeu um conteúdo muito assim... E falando do mesmo assunto que nós estávamos tratando. Sim. De um conhecido dele. Isso é uma ressonância. É uma ressonância. Por exemplo, antigamente, quando não existia internet, nós tínhamos os rádios. Aliás, nem existia o rádio antes da televisão, né? Sim, o rádio é o primeiro veículo, né? Sim. Como que se conectava lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, através da frequência do rádio, né? Sim. Através dessa frequência. A gente via isso? Não via, mas a gente assistia o jogo, ouvia o jogo, né? Até hoje. Eu sou fascinado em ouvir jogo pelo rádio. Eu não sei nem quem é o time, que eu acho lindo, porque o cara traz uma imagem pra gente que não é tão real. Você já percebeu muitas vezes, Gustavo, que
O cara, às vezes, está no meio de campo, dá a impressão que ele está na cara do gol. Tá driblando o goleiro. Mas não tá. Então você vai criando É a energia, é a motivação. Você cria essas imagens. Isso é ressonância. O fato, por exemplo, de pouco tempo depois a gente ter conhecido o Renan, hoje você estava gravando lá com o Silvio, lá no Rei da Fruta, nós não conhecíamos ele. Quando eu conheci o Renan, ele falou, mas eu conheço o Cássio e tudo mais. Sim. Tem a ver também com essa frequência. Aí acho que tem um pouco mais a ver com conexão, Conexão. né? São conexões. Quanto mais bem conectado você for com as pessoas, mais chance de pessoas conhecer você e as pessoas que você conhece conhecer as pessoas que você... Que foi bem na mesma época, a conexão assim. é uma teia de aranha, né? Então, você imagina, teia de aranha, um vai conectando com o outro, né? Porque foi bem assim na mesma época, tipo, que você gravou com o Silvio aqui e eu tinha conhecido... Lúcio. Tá estourando os nomes aqui que até tá dando branco. Lúcio. É que eu falei Rei da Fruta, ele já lembrou. É que eu confundo os nomes, gente. Mas assim, foi bem na época que a gente fez a primeira constelação. Aí eu conheci o Renan e ele falou, não, mas eu conheço, porque eu fui constelado por ele e tudo mais. E aí hoje, de novo, por coincidência, ele tava com... Tava lá. Como pela primeira vez, eu nunca tinha ido lá. É o... Lúcio. É a primeira vez que eu fui lá. O Gustavo fica perdido. Ele entendeu. Entendi. Mas, ô Cassião, o que você falou aqui, eu vi um vídeo faz uns 2 meses atrás, e no YouTube, e eram cortes dos bilionários do mundo. Bilionários dessa época recente agora. Então, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, pegou até depoimentos do Flávio Augusto, Jorge Paulo Lemann, lá, o da Ambev. Vários cortes falando sobre dinheiro. E eles falaram o que você acabou de falar. É o equilíbrio. Ele falou, as pessoas mais ricas do mundo não são as que mais retêm. São as que mais produzem, são as que mais circulam. Então esse lance aí, você tem que ter uma inteligência, né, uma competência financeira. Eu acho que falta informação, né? Sim. Porque assim, quando a gente fala que não deve reter muito... Tem pessoas que vai falar, não, eu quero guardar 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões. Mas para quem? Para quê? Com qual finalidade? Qual lógica, né? Mas nós vamos encontrar muitas pessoas assim. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de guardar. O que eu mais vejo não são pessoas... Que guardam. Que gastam muito. São as pessoas que gastam mais do que ganham. Sim. E vão ficar sempre devendo. Né? Isso é sim um problema que se entender essa raiz da onde vem. Sim. Tem que respeitar o dinheiro, né, Cassiano? Às vezes pode ser um movimento de repetição que os pais já eram assim. Sim. Ou às vezes não tem nada a ver, é coisa dele. Lembra, quando nós entramos num processo para poder reparar algo de uma pessoa, de um constelado, nós separamos o que vem do contexto transgeracional e o que vem da produção dele próprio. O que ele mesmo produziu dentro do sistema dele, que é dele, não tem nada a ver com a cadeia transgeracional, mas o que tem a ver com a cadeia transgeracional. Às vezes tem a ver com os dois. Às vezes tem a ver com um só. Isso é uma coisa que é o pré-primário para nós, porque isso daí é o que dá a luz para o desenvolvimento do trabalho. Sem isso, nós não trabalhamos. Não dá para trabalhar. Então precisa entender assim, o que é seu? O que foi você que plantou? No que você acreditou que você fez e não deu certo? Vamos deixar aqui. Agora vamos olhar para o contexto transgeracional. O que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? Às vezes os dois têm. Então tem 2 reparos aí. Às vezes só tem um. Né? Sim. E como saber disso? Muitas vezes eu gosto muito de referencial. Já falei para vocês algumas vezes aqui que hoje em dia nós vivemos no momento de referencial. Eu preciso entender as referências. Eu preciso entender assim, se eu sou feliz, eu preciso entender como é ser triste. Lembra? Sim. Só sabemos o que é ter felicidade quando entendemos o que é a infelicidade. Senão a gente não tem referencial. Cássio. Né? Sim. Aí, só para concluir aqui, o que acontece? Esse referencial é muito importante para que a pessoa possa entender para ele
o que é o necessário, o que é o importante em números financeiros. Que para ele representa, eu hoje me considero estável financeiramente. Isso é uma coisa pessoal. Isso não é uma coisa minha, eu não decido isso. Cada um tem Certo. sua referência. Mas agora sua voltando referência. lá para o sistema. Porque assim, mesmo sendo filhos da mesma mãe, no mesmo sistema, Isso. pode haver pessoas que você vai olhar para um que realmente tem uma estrutura financeira e tal, e um outro que já é totalmente desequilibrado. Ou um que retém demais, tipo assim, retém, sem falar, não tenho dinheiro, mas você sabe que ele tá muquirando ali guardando. E um outro que já é mais mão aberta, por exemplo, Você já falou sempre mais... uma coisa que eu tinha esquecido aqui de falar, e eu gosto muito disso, sabe? Para eu ter também garantia de que isso é algo transgeracional, eu sempre falo assim para a pessoa: seu irmão não está aqui. Mas me conta assim, no contexto da estabilidade financeira, como que está seu irmão? Eu tenho 4 irmãos, tá bom, vamos pegar o primeiro. Qual que é o primeiro? O primeiro é o João. Como que está o João? Então, o João é uma pessoa assim, ele já ganhou muito dinheiro, mas hoje ele não está bem. Então já começa, sabe? E o outro, quem é? A Maria. A outra é a Maria. A Maria, puxa, essa não deu sorte. Ela nunca ganhou bem, até casou com uma pessoa que ganhava bem, aí depois se separou, aí ficou sem dinheiro. Beleza. E o terceiro? Você começa a ver que já tem um contexto transgeracional aí, que todos, cada um com uma história, tem um desvio e uma dificuldade para ter estabilidade financeira. Eu gosto muito de fazer isso daí. Eu faço em todas, praticamente, para entender se realmente tá claro que aquilo é aquilo mesmo. E não tem problema se um no meio dos 4 escrever uma história totalmente diferente. Tá fora da curva. Pode acontecer. Não é tão comum, mas pode. Eu vejo de uma forma natural. E aí eu vou falar para ele, conta um pouco a história desse um. O que ele fez? Que todos vocês não fizeram. O que aconteceu com ele? Tem uma história por trás. Mas pode acontecer, sim. Eu vejo de maneira natural. Sabe? Às vezes eu já vi casos, a pessoa fala, Cássio, a vida dele não era tão boa, mas ele casou com uma mulher, que a mulher pegou ele. É um fato real que eu estou contando, não é uma história não, é real. E, ele trabalhava no banco Bradesco, banco X, banco Y. Ela pegou ele, colocou ele para trabalhar em outro lugar junto com ela, e eles cresceram, evoluíram assim, de uma forma assustadora. Então, acontece. Mas você vê, precisou de alguém também para dar uma alavanca, Dá uma impulsionada. Sozinho, talvez a história dele não fosse a mesma. Aí é onde entra a ambiência também, né, Cassião? Tipo, as influências Sim. que você tem no meio que você... Entrou um outro sistema. Entrou um outro sistema. 2 sistemas se juntam para quê? Para criar um subsistema. Lembra disso? Uhum. Isso é a aula do pré-primário nosso, né? 2 sistemas resolvem se juntar para quê? Para criar um terceiro sistema, que é a somatória dos 2. De maneira inteligente, pega as partes boas dos 2 e monta um terceiro. Que um sozinho não daria conta de fazer. Aí é sucesso. Aí é sucesso. Aí é o que a gente chama de um casal em evolução, num processo de evolução. Que abrem as portas para criarem filhos em evolução também. Por conta do movimento genético. Que legal. Forte, Pegou, pessoal. Gustavo? Entendeu? Peguei o código. Tá anotado. Nada de ser represa, hein? Seja rio. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Isso é uma coisa assim... Eu sei que a sociedade aí fora pode até se perder nesse aspecto, porque eu acho que é falta de conhecimento. Né? Eu costumo dizer assim, tão ruim quanto reter muito é não reter nada. Sim. Eu não sei o que é pior, mas tá ali de mão dada os 2. É ruim. É ruim porque nós estamos falando de dinheiro. Dinheiro é uma energia dinâmica que tem que circular. Eu já conheci esses 2 lados. Não que eu pratiquei esses 2 lados, mas eu tive pessoas próximas a mim que tinha dinheiro e guardava tudo e era insuportável, contava moeda para tudo, até com uma mesquinharia.
até Unha de uma fome. pobreza de espírito. E Que a tem pessoa, a ver muitas vezes com a escassez, né? com a escassez que teve Sim. durante a vida. Sim. E as pessoas no final da vida, assim, tô falando E a gente até... tem que respeitar isso, sabia ou não? Porque é um movimento que ele viveu. Mas uma sabe marca, o que tem uma foi? marca ali pra ele, concorda? Sim. Quando essa pessoa faleceu, quem recebeu a herança não dava o valor. Olha como isso é louco, não dava o valor. Queimaram dinheiro, entendeu? Curtiram a vida. Então tudo que a pessoa viveu, isso foi uma lição que eu tive, que foi bem próximo a mim. Eu não recebi essa herança, tá? Então gostaria Não de ter foi recebido. você que não queimou. foi o Felizardo. Aliás, deixo aqui como Mas sugestão ficou louco isso. no ar esse tema. Ah, é? Herança. Isso é algo que vai gerar polêmica e é algo fantástico. As pessoas precisam entender o que significa uma herança. Está atrelada a dinheiro, concorda ou não? Sim. Está Sim. atrelada a dinheiro, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Vamos Vamos deixar em aberto para um dia que Por você um lembrar. novo deixar uma episódio. nova É, pauta. porque isso é muito importante as pessoas entenderem. E dentro do processo da constelação, não é poucos casos que aparecem com problemas de desavença familiar ou de problemas atrelados à herança. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Herança é uma bênção ou é uma maldição? Pensa bem. Mas não vamos falar sobre isso não, que é polêmico. Mas vamos ver. resumindo, a história foi essa. Mas Era um senhor, ele... Você já trouxe até a resposta aí nesse caso, e esses casos acontecem muito, viu? Não teve nenhuma briga entre a família, nada disso daí, mas assim, eu vi que, o cara poderia ter ido viajar, o cara poderia ter frequentado, ter gastado da forma que... Poderia deixar até um bônus aí pra quem ficasse, entendeu? Mas assim, eu tinha uma mentalidade muito de mesquinharia, de segurar tal... Tem até uma parábola na Bíblia, né? Que fala, mas você está acumulando tanta riqueza, você vai embora hoje. Não tem? Tem. Uma parábola de Jesus Cristo. Eu não sei qual que é agora, mas eu lembro que E isso aconteceu real. Então, não que ele morreu de velhice, É que mas... daí quando você entra no cristianismo também tem umas crenças que fala que o rico não vai entrar no céu, aí já entra uma outra... Aí são crenças. São crenças. Mas você sabe, Mas, enfim, se você acontece, pegar é uma casos realidade, iguais uma a história esse... real que eu trouxe Então, mas aqui. essas histórias reais, elas não são tão incomuns não, viu? Elas existem. Mas se você for pegar a essência e todo o modelo histórico, você vai ver que essa pessoa passou por muita escassez. Passou. E aí o que acontece? Quando ela começa a ganhar, ela valoriza em demasia, de maneira desequilibrada, de maneira instável o dinheiro. Então, R$1 para ela é assim, Nossa. ela dá um valor surreal para algo que não é tão surreal. Mas é uma E história às da vida vezes- dela, né? E às vezes não é só no dinheiro. Que Tem viveu a Segunda Guerra. Tem mulheres Sim. que não usam, por exemplo, ganha uma toalha de mesa, não vou usar hoje. Ela guarda. Guarda as coisas. Essa louça não é pra usar hoje, é pra usar numa ocasião especial. E a pessoa guarda. Tem. E no fim, aí quando morre, o povo vai lá, usa, dá embora. Não dá tem valor nenhum. Não tem valor. Porque Não tem valor pra segunda- Não, usar. que tem que a ser um segunda- gastão, tem que ter equilíbrio. Você falou da Segunda Guerra, mas a Segunda Guerra mudou muito o comportamento do ser humano. Eles deveriam ser. Porque a Segunda Guerra foi 1939 a 1945. E a Segunda Guerra, eu estava lá. Você não estava, mas eu estava. Você tava lá? Cassião tava lá. Eu estava com estilingue só. Tava no estilingue, Cassião? Tinha- Tá bom. mas não tô aqui. Mas fez parte da guerra. Eu morri? Não, você tá aí, talvez você voltou. Tipo Capitão América lá, foi congelado. Não, Mas, é ó, o Cássia Highlander. Mas nessa época, o movimento do egoísmo, o movimento dessa coisa da gente valorizar muito cada centavos, ele ficou enraizado na vida humana. Aquelas pessoas que saíram vivos, porque foi 1/4 da população que morreu, né? 1/4 da população mundial. Então, aqueles que saíram vivos, naquela época, os pais nem protegiam o filho, eles queriam... Primeiro assim, eu quero ficar vivo. Se eu conseguir, eu cuido do meu filho. Cuido da minha esposa, seja lá quem for. Porque era um movimento muito atrelado ao egoísmo. E Na natural, verdade, porque foi muito complexo.
E isso foi trazendo também um contexto comportamental em todas as áreas. E o dinheiro não fica fora disso. O dinheiro também ficou atrelado a isso. Né? Então, a gente via, talvez, nossos pais, nossos avós, né? Como lidavam com o dinheiro, como eles valorizavam cada centavo. Eu vi meu avô, pai da minha mãe, construir uma casa em Jundiaí com salário mínimo. E ele relatava, cara, essa casa aqui eu fiz com um salário mínimo. Pô, uma casa boa, uma boa casa. Você entendeu? O que a gente faz hoje? Salário mínimo não paga nem o aluguel, quanto mais fazer uma casa. Você entendeu? E outra questão, Cassião, pra gente entrar aqui na reta final, a instabilidade financeira gera problemas em vários pilares da vida, né? Sim. Casamentos que se desfazem. É a historinha da engrenagem, né? Mas assim, tem um pilar importante, né? Não passa batido, não passa despercebido. Não. Num relacionamento ou num. Eu falo assim, ó, com toda clareza. Pessoas com problema de instabilidade, que fica claro que ele já tem tudo e tudo, ó. Meus alunos às vezes perguntam para mim, Cássio, como eu sei que o problema não é meu? Isso já está vindo de gerações. Eu falo assim, ó, pega a sua mão, faz isso. O que você já tentou? Ah, já tentei na igreja, já tentei fazer isso, já tentei fazer curso, já procurei um especialista, já tentei 5 coisas diferentes. Deu certo o quê? Teve uma que mais ou menos parecia que dá certo, mas acabou não dando, não. Bom, então beleza. De 5 coisas que você fez não deu certo, isso não pertence a você. Isso precisa ser melhor avaliado e reparado no nascedouro, na raiz do problema. Certo. Isso é só a constelação que consegue fazer. Isso não é coisa de psicologia, de psicanálise, não é. Fica claro que não é da pessoa. Se a gente tem dificuldade de reparar o que está sob nosso poder, quem me dera o que não está sob nosso poder. Concorda ou não? E aí você está carregando isso, mas não vai parar aqui. E seus filhos? E seus netos? Você pensou nisso? Você quer isso para os seus filhos? Mas eu não tenho filho. Não tem hoje, mas vai ter? Eu quero ter filho, sim. Então, como fica isso? Você está carregando já um modelo de outras gerações, vai casar com uma pessoa que você não sabe como é, pode ser que tenha uma outra história que a sua, ou pode ter uma história muito parecida com a sua. Seja lá como for, há um risco muito grande de você passar na sua cadeia genética, nas memórias transgeracionais, isso para quem está embaixo. E continuar, né? Então não é algo assim que deva ser negligenciado. Isso é algo muito sério, né? Dinheiro não é tudo, mas acalma os nervos. Sim. Não é verdade? Com certeza. Infelizmente, eu até gostaria que fosse diferente, né? Mas tudo em função disso. Eu costumo sempre falar para as pessoas, né? Olhar para o dinheiro é um olhar ruim, sabe? Só para o dinheiro. Eu acho assim, quando a gente olha mais para a carreira, para a prosperidade, esses 2 olhares impulsionam o dinheiro. Ele tanto traz como repele, dependendo do que você faz. Então, tem coisas antes para a gente olhar, para dar mais garantia, né? Porque assim, nós vamos falar algum dia sobre esse tema, né? Talvez a prosperidade, né? Mas assim, existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas não são prósperas. Porque o dinheiro, ele tem uma conexão com a prosperidade, mas não tem uma ligação 100%. Existem pessoas prósperas que não ganham dinheiro. Você pode encontrar uma pessoa vendendo drops no semáforo, feliz, próspera, e dizer assim, eu já fui CEO de uma multinacional, eu não era feliz. E aqui eu me encontrei. Não, mas assim, aí é o que você falou até aqui para recapitular. Não é a questão, quando a gente está falando de dinheiro linkado com prosperidade, não é o quanto a pessoa ganha.
É aquilo que você falou, se a pessoa ganhar um salário mínimo, mas está com todas as contas pagas, consegue juntar 10% todo mês, ela é uma pessoa próspera. Então, às vezes, eu como CEO de uma multinacional não me encontrei, eu ganhava 20 vezes o que eu ganho hoje, mas às vezes para eu ganhar 20 vezes eu tinha que ter um terno mais caro, e hoje eu trabalho de bermuda e chinelo, eu tinha que ter o carrão porque eu como CEO tinha que me apresentar para todo mundo, e hoje eu, pegando Uber, sou mais feliz, mas estou com as contas pagas, durmo no travesseiro, põe a cabeça no travesseiro, não estou devendo para ninguém. Prosperidade é linkado com essa visão, certo? Mais ou menos certo. E aí, de novo, o vai cara pro que tá sistema. devendo, ele não é Vai pro próspero. sistema. A prosperidade está ligada ao pai e a estabilidade financeira está ligada à mãe. Exatamente. Isso é um fato. É um fato. Isso é inquestionável. Isso pode ser polêmico, não pode ser polêmico, não dá para brigar contra a realidade. E a realidade, se você participar de várias, você vai confirmar isso daí quase que 100%. A não ser que haja uma inversão de papéis do casal, vai ser sempre isso. A chance de haver inversão é muito pequena, não é grande. Hoje vai crescer mais, atualmente vai crescer mais. Mas lá para trás, do tempo dos nossos pais, nossos avós, não existia isso. Homem era homem, mulher era mulher. Mulher fica em casa cozinhando, o homem sai para trabalhar. Ela era raiz. Isso, exato, era raiz, era daquele modelo. E se fosse diferente, tu não fala. Aquele lá é o cara, aquele lá, viu? Apontava o dedo, falava, porque não era normal. Então, assim, é muito importante ter essa clareza, porque é algo. A questão do dinheiro, a questão da estabilidade financeira, é um dos contextos mais relevantes na vida do ser humano. Para tudo. Porque é através dali que ele vai fazer as escolhas. Ele vai escolher o que para o filho dele? Uma escola melhor, uma escola mais ou menos, a escola que ele pode. Então, não é pouca coisa, sabe? Isso tudo tem que ser olhado com um olhar, com uma lupa. Pegar uma lupa e colocar ali, entender com clareza. Reparar o que tem que ser reparado para que a vida dele possa ser uma vida evolutiva. Uma vida tem que ter harmônica. Responsabilidade, né, Cassiano? É que às vezes a pessoa fala assim, não é comigo. Minha vida tá boa assim. Não, mas e seus filhos? E seus netos? Como fica nisso? É tranquilo para você? Tem que ter responsabilidade. Não dá para fingir que não é uma... Esse é um contexto, assim... Ele vira e mexe, dia 15 nós vamos fazer, né? Vocês vão estar aí. Você vai ver que vai aparecer. Eu não sei, mas você pode cobrar de mim, cara. Vai aparecer mesmo. Vai aparecer. Não tá na sociedade, não tá? Sim. Tá muito enraizado na sociedade. Uma vez eu vi uma frase lá que eu falei, cara, é isso, eu acredito muito nela. O dinheiro, ele não deveria ser o propósito, mas talvez ele é o principal recurso para você ter uma vida evolutiva. Aí era com uma visão de empreendedorismo, mas eu acredito que é para todas as áreas. É o que você falou, não tem que ser o propósito final, você morrer pelo dinheiro, ou você ter muito dinheiro e viver uma vida mesquinha porque você é apegado ao dinheiro. O dinheiro tem que circular, mas ele é uma ferramenta importante. Você tem que tratar com respeito. Com respeito. Senão as consequências vêm. Eu falo até como empreendedor na pandemia. Então... a instabilidade que a pandemia trouxe tirava a minha paz, entendeu? Graças a Deus trabalhamos, recuperamos. Não, mas assim, aí era um contexto casual, que não é todo mês que tem pandemia. Não é todo mês. Agora o problema é assim, quando geneticamente eu já estou preparado. Eu costumo dizer assim, seu sistema foi montado, seu sistema foi armado, preparado para você dar errado. Agora eu quero entender o que você fez para dar certo. Eu já falei isso para muitas pessoas. Então, porque estranhamente, acontece, eu não sei se vocês têm essa percepção, quem mais tem falta do dinheiro é o que mais fala do dinheiro. Mais fala da escassez, mais murmura, mais reclama. Parece realmente que essa pessoa está programada para o fracasso, para a falta do dinheiro. Você não consegue nem conversar com a pessoa, porque a cada 2 palavras que ela vai conversar com você é problema financeiro. Sim.
tá linkado ao dinheiro. É um problema que impera na sociedade e sempre foi assim. Nunca foi diferente. Acho que autoestima, tudo que a gente falou aqui, né? Sim. O nosso trabalho aqui, no aspecto do olhar sistêmico e da constelação sistêmica, é entender qual é a raiz disso. É ir lá na raiz e reparar na raiz. Se eu reparar no caule ou na folha, não resolve, porque aí eu estou cuidando do sintoma. Eu estou acalmando o nervo da pessoa, mas daqui 2 dias, 3 dias, ela volta com o problema. Entendi, Né? verdade. Então, o que a gente tem que fazer é entender qual é a causa, onde nasce isso. E às vezes nasceu lá para trás, bem para trás. Bem Cássio, para trás. e isso é válido para todas as idades, né? Todas as idades. Porque às vezes eu olho, por exemplo, o meu sogro, eu sei que ele tem uma história super pesada, todo um contexto, mas é válido ele tentar recuperar. Sim, vale para todas as idades. Aí não tem idade para isso. Reparo é reparo. Tem algo a ser reparado? Eu posso fazer isso? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para o meu sistema? Eu faço. Lembre-se, todo sistema tem um elemento mais preparado para tudo. No mínimo 1. Tem sistema que tem 2, tem sistema que tem 3, sistema que tem 4, tem sistema que tem 5. Mas no mínimo 1. O único problema é que muitos sistemas vão nascer e vão acabar sem esse 1, mesmo sabendo que seja ele, tomou a iniciativa de reparar não a vida dele, mas a vida de todos os elementos do sistema. Ao entorno. É algo mais de responsabilidade do que a gente imagina. É muita responsabilidade, né? Tomar essa decisão. Cassião, infelizmente, Cassião, estamos finalizando esse episódio. Para quem? Para mim, Cassião, porque ter você aqui trazendo assuntos tão importantes é uma honra. O Samuca é felizmente. O Samuca agora, Samuca vai no Maia. Onde você vai, Samuca? Muay Thai, academia. Hoje eu tô... Tá aí, ó. Samuca é um cara firmeza. O Samuca, quando você fala essa frase, ele tá feliz. É Era... a glória dele. Cassião, mas é isso aí. Top demais, como sempre. Acho que a visão que você traz é até repetitiva eu falar isso, mas porque é verdadeiro. Coloca a gente para pensar e refletir num outro ponto de vista, com esse olhar da constelação sistêmica. E é importante, né, Gustavo e Medina, falar que isso não choca a educação financeira. Eu tenho grandes amigos, muitos amigos, inclusive muitos pacientes, muitos constelados que trabalham com educação financeira. Isso está antes. Isso é antes ainda, sabe? Porque se eu não tenho antes, não adianta nem eu pensar na educação financeira. Sim. É igual a pessoa que fala, eu quero falar em público, não consigo falar em público. Não adianta ensinar técnica para essa pessoa se não identificar quais são os desconfortos internos que não permitem ela falar em público. O que vai servir a técnica para ela? Eu não consigo nem parar em pé no palco. A técnica vai servir o que para mim? Acelera o coração, dá desespero, mão. O que vai resolver a técnica? Falta de ar, aquele suador aqui. Então, assim... A oratória põe no bolso, não vou fazer isso não. Exatamente. Agora, juntando os dois, entendendo assim, quais são os vazios existenciais que existem aqui dentro, que não me permite parar em pé no palco e associar as técnicas, me faz uma pessoa melhor. Então, associando o que eu estou falando com uma boa clareza da educação financeira, óbvio que é melhor. Mas, assim, se eu for pensar na educação financeira e tiver um desgaste, um trauma lá atrás, ou um reparo a ser feito que não foi feito até agora, eu vou ter dificuldade. Porque eu não vou ter uma reserva para a educação financeira. Eu preciso ter uma reserva. Isso aí, Cassião. Essa é a mensagem. Então Medina vai passar a mensagem final e o Cassião encerra esse episódio. Galera, minha mensagem é: curte, comenta, compartilha o nosso canal. O Cássio sempre trazendo ensinamentos aqui para nós com essa visão sistêmica, constelação sistêmica, e o quanto que é importante para nós esses aprendizados. Você sabia sobre isso? Que estava linkado, o seu desequilíbrio aí nessa área financeira estava linkado com a sua mãe? Será que tem que aprofundar mais? O que tem para trás disso aí que dá para você aprender aqui com o nosso querido Cássio?
E aí passo a palavra para a mensagem final, que vai gerar corte. Bom, a mensagem final, eu diria assim, acolha bem a sua história que está atrelada ao dinheiro. Acolha, aceite. Quando eu aceito, é o primeiro passo para não repetir o que vem pela frente. Lembrando que essas pessoas não têm responsabilidade nenhuma com o que aconteceu com a sua história. E a partir disso, entenda que o dinheiro não aceita desaforo. Cuida bem. Isso aí. Uau! Isso. Top! Cassião, sensacional como Nossa, sempre, foi muito Cassião. legal esse. Gostei. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!